ótimo. Nosso convidado acabou de chegar, gente. Hoje a emoção é muito grande. Olá, professor. Muito boa tarde. Me ouve bem? Oi, Jaqueline, tudo bem com você? Tá tudo tranquilo, áudio bom, vídeo bom, tá tudo tranquilo. Gente, deixa eu falar para vocês, né? Antes de dando as boas-vindas ao professor Fernando Pestana aí. Na verdade, eu tô até um pouco trêmula e suando, porque ele, né, faz parte da minha trajetória, faz parte da minha vida. Acho que ele tá sabendo um pouco disso agora, apesar de eu ter falado um pouco mais cedo para ele, né? Dos meus estudos, professor. Sou professora, né, aqui no Distrito Federal. Sou muito dou aula para a parte da educação de conhecimentos pedagógicos e eu tive um caso assim de amor e ódio com a língua portuguesa. Na verdade, eu estudei tudo. O erro de muitos candidatos, que eu tenho certeza que você vai falar, a gente estuda tudo, mas não estuda a língua portuguesa, porque a gente entende que, infelizmente, no nosso país, você sabe como é que é a questão do ensino básico, às vezes a gente não chega com as ferramentas suficientes para a gente conseguir passar em uma prova de concurso, e a gente vai deixando de lado, vai tentando aprender tudo menos português, e eu só deixei de tomar posse em 5 concursos por conta disso. E aí, quando chegou no quinto, eu falei, já chega. Eu vou acordar para a vida, eu vou começar a tomar responsabilidade de começar a estudar. E assim, eu acho que quanto mais você fala, eu não gosto, não dou conta, pior fica. Então eu comecei a aceitar que eu precisava estudar. Aí eu estudei com uma grande amiga sua, que inclusive eu acho que vocês têm até um grupo de professores de português do Brasil, que é a Rose Viana. Ela foi minha professora, sim, e ela falava muito de você, e até falou do livro, falou, olha, gente, eu recomendo que vocês tenham a Bíblia do Homem, que inclusive está aqui, ó, encapadinha, sou até... A minha tá mais nova, ó. Entendeu? Pois é, vamos trocar? Eu te dou essa e você me manda a nova edição. Vai, toma aí. Tá? Estou precisando da nova edição. E eu vou apresentar ele para vocês, gente. Aí, através disso, professor, eu vou te dizer... Agora eu tomo propriedade para falar, porque não só como admiradora do seu trabalho, mas como eu estudo pelo seu livro. E eu falo muito para os meus alunos. Essa nossa live de hoje é voltada para os alunos do Projeto Paulo Freire, que é um projeto que eu tenho aqui no Distrito Federal. Eu espero que quando você vier, porque para quem não sabe, gente, hoje o professor Fernando, ele mora em Portugal. Enquanto aqui está dia ainda, lá já está início de noite para ele, já está noite já. É verdade. E aí, eu faço muito esse convite, se esteja presente, se você puder, quando vier a Brasília, que é um projeto que eu desenvolvo para alunos carentes, que são professores, que estão desempregados e às vezes não têm condições de pagar um cursinho. Então eu chamo a galera de professores aqui no Distrito Federal que vai lá contribuir, assim como eu, para ajudar eles passarem, vários passaram. Eu comecei com um projeto experimental e o negócio começou a dar certo e ele permanece até hoje, só que ele é presencial, né? Agora a gente está fazendo virtual porque a gente não pode presencial. E apresentar para vocês, o professor Fernando Pestana, ele tem aí 19 anos de magistério, continua novo aí que vocês estão vendo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, tá? Atua em vários segmentos aí de concurso, autor também das obras As Dúvidas de Português Mais Comuns em Concurso, até um verdinho que até vi aí, que anda nos grupos aí, professor, anda rolando seu livro nos grupos aí, você é muito bem querido. Quebrando a Banca, provas comentadas da ESAF, dos aplicativos para celular, regência verbal para concurso e Mister Crase. Atualmente, além de ministrar aulas e palestras de gramática e língua portuguesa, em cursos renomados de universidades, produz videoaulas e PDF para concurso em seu site, www.portuguescompestana.com.br. E essa é a grande obra, gente, que os professores aqui do Distrito Federal falam, em todo o Brasil fala, eu entendo como realmente uma das melhores livros para concurso, porque é uma gramática voltada mesmo para concurso. Detalhe, tem interpretação de texto, tem até paralelismo sintático, que é uma coisa que a gente não acha fácil nas gramáticas, tem o perfil das bancas, e hoje o nosso tema é como, principalmente para vocês que é da área, que currículo mesmo, Elisângela, como vocês devem fazer, qual é a receita que ele dá, claro que vai precisar estudar muito, mas qual é a receita que o professor Pestana hoje dá para a gente para gabaritar o português do CESP, que é a prova temida por vocês. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, professor. Jaqueline, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, de verdade. Galera,
Como é que vocês vão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Bom, eu aceitei o convite da Jaqueline para falar um pouquinho sobre a banca CESP. E a banca CESP, obviamente, é a que mais faz concurso, é a que mais produz provas para concursos públicos no Brasil. E é conhecida como uma banca temida, né? É banca CESP e tal. Só que, galera, não existe inimigo que você não consiga enfrentar e derrotar, principalmente em concurso público. Como é que você sabe disso? Simples, todo ano passa uma galera em concursos públicos enfrentando banca CESP, FCC, FGV, IBFC, VUNESP, IADES e várias outras bancas, né? Então, cara, não tem que ficar desesperado, beleza? Você tem que ter o foco, o objetivo. E isso, para mim, é muito importante, você saber exatamente aquilo que você quer. Porque muita gente entra no mundo dos concursos pensando assim, vou fazer concurso, é mole e tal, falo português, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, falo português, é tranquilo. E aí você deu aí o seu recado, que para mim é a coisa mais importante que tem. Enquanto o aluno não se der conta que português é o fiel da balança, é o que vai fazer o cara passar, o que vai separar o joio do trigo, o trigo do joio. Cara, português é o que há. É a parte mais importante, é a matéria mais importante. Por vários motivos. Imagina, para você entender outras matérias, você precisa ter uma habilidade com a língua portuguesa, para você entender os diferentes gêneros textuais, para você entender os diferentes tipos textuais, entender os mecanismos de coesão e coerência que colaboram para a interpretação do texto e, principalmente, a gramática em si. Muita gente tem facilidade em interpretação, mas não tem gramática. E o contrário também é verdadeiro. Mas eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, interpretação é importante. 50% aproximadamente da prova do SESP, às vezes 40%, são questões envolvendo mais interpretação que gramática. No entanto, 50% da prova a 60% da prova você vai encontrar gramática. Isto é, quando a banca não resolve trabalhar interpretação, gramática e redação oficial. Aí fica meio que distribuído, né? Fica, sei lá, 30, 40, 30, mais ou menos assim. Mas a gramática é muito importante. E é a parte que eu mais domino, é a parte que eu mais gosto. Falar sobre gramática. Tem que ter um doente no mundo, né, galera? Para falar de gramática, imagina. Um assunto chatíssimo, mas tem que ter um maluco que curta isso. Aí, quando você começa a ter aula com um professor que ama o que faz, como a Jaqueline, que ama a matéria dela, como eu, que amo a minha matéria, tudo fica mais suave, tudo fica mais fácil. A gente tenta criar mecanismos didáticos para fazer você ter mais prazer naquilo, o caminho ser menos tortuoso, ser um pouquinho mais reto. Exatamente isso. É isso aí, é isso aí. Então, galera, espero que vocês... tô vendo uma galera aqui que me segue, o Eduardo Arruda, Luana Lira. Tem uma galera aqui que está sempre nas minhas lives. Obrigado por vocês estarem aqui, prestigiarem. Aproveitem e sigam a professora Jaqueline também. Acompanhem o trabalho dela. E é isso. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco da matéria, aquilo que eu curto pra caramba falar, que é gramática. É isso, a gente que agradece, como eu falei, né? Eu tô aqui transpirando, porque há 1 hora você, poxa, só 1 hora a gente queria uma tarde, 3 horas, sei lá, pegar algumas pessoas, uma coisa, mas infelizmente não é possível. O que eu queria te perguntar, pegar um pouquinho do trecho aí que você falou, eu percebo que a prova de português aqui tem a maior parte de questões, né? E aí, como você falou, a gente vê em torno de 15, 20, dependendo da prova, 25 questões misturando aí com redação oficial, interpretação de texto, tudo, professor. Sim. E aí a aluna até colocou aí, eu só não consegui passar por conta de português, porque no resto eu fui tranquilo, né? Que é o que realmente a gente fala. Mas qual é o balanço que você faz aí dessas questões, elas em sua maioria, que deve dar maior atenção, quais são aqueles conteúdos temidos? Eu sei de alguns aqui, porque de tanto você fazer prova, que eu tenho certeza que você vai falar para fazer muitas provas, porque é aquela famosa história,
Você cai, você levanta, você cai, você levanta, daqui a pouco você para de cair e começa a levantar e começa a mapear realmente quais são esses assuntos mais cobrados, quais são os pontos, as entrelinhas desses assuntos, professor? Então, Jaqueline, para você enfrentar um obstáculo ou um inimigo, digamos assim, metaforicamente falando, você tem que conhecê-lo. Essa é a melhor maneira que você tem de enfrentar um obstáculo, um inimigo. Ou, por exemplo, numa competição, sei lá, eu não sei se a galera aqui gosta de artes marciais. Eu sempre gostei muito de artes marciais. E quando você vê um combate entre dois atletas, né, que gostam de artes marciais, você vê que o treinamento deles é um treinamento de o tempo inteiro traçar o perfil de luta daquele atleta, adversário. Então, quando você mapeia, você consegue exatamente atingir o ponto fraco ou saber como se defender de determinados golpes e tudo mais. Isso não vale só para artes marciais, isso vale para tudo na vida. Isso vale, por exemplo, para, sei lá, o futebol. Você vai enfrentar uma equipe adversária. O que acontece? Há uma equipe dentro do seu time, da sua seleção, que vai mapear também aquele perfil daquele time. E se você está numa competição, porque o concurso público é uma competição, várias pessoas disputando lá uma vaga, você tem que entender que o seu inimigo não são aquelas pessoas, é a prova. E a prova é o seu obstáculo. É aquele obstáculo que você tem que transpor para você conseguir atingir o seu objetivo, que é passar no concurso. Beleza. E aí vamos falar um pouquinho da banca SESP. Quais são os obstáculos, digamos assim, que a banca põe no meio do caminho? Ou quais são as características, o perfil, o raio-x da banca? É isso que eu estou aqui. Estou aqui para isso, para dizer a vocês. Então, vamos lá. Quando você pega uma prova do SESP, você encontra lá, supondo que não tenha redação oficial, supondo que só tenha interpretação e gramática, você vai encontrar, em média, 50-50 ou 40-60. Normalmente, gramática cai mais que interpretação, na maioria das provas da banca SESP. Ah, Pestana, como é que você sabe isso? Porque eu só faço isso da vida. Eu pego as provas e mapeio. E aí, como é que você pode fazer isso? Bom, eu vou dizer aqui para você quais são as características da banca, mas antes eu vou dizer como você vai fazer para mapear a banca, que é o que eu faço, que a Jaqueline faz, que qualquer professor faz. Eu até falo sobre isso na minha gramática, no último capítulo, se eu não me engano. 1092 a página, aqui na minha edição é 1092. Maravilha. Então, essa parte de raio-x, né, das principais bancas e como é que você faz para mapear. Então, sei lá, você pega as 10 últimas provas da banca, beleza? E aí, prova por prova, você vai anotar, por exemplo, questão número 1, interpretação. Questão número 2, interpretação. Questão número 3, interpretação. Questão número 4, acentuação. Questão número 5, pronome. Questão número 6, conjunção. Questão número 7, e por aí vai. Você vai discriminando, classificando o assunto daquela questão. Ah, aqui o cara falou de verbo, aqui o cara falou de crase, aqui o cara falou de concordância, aqui o cara falou de regência, aqui o cara falou de colocação pronominal. Você vai anotando, prova por prova. Depois que você terminar de fazer esse trabalho, de mapear, né, os assuntos que estão diluídos ali nas provas, você vai fazer uma soma, como se fosse, sei lá, uma estatística. Vai fazer uma soma. Ah, encontrei tantas questões de interpretação, tantas questões de acentuação, tantas questões de reescritura de frases, tantas questões de conjunção, tantas questões de concordância. Depois que você mapear, você vai se dar conta de que você traçou o perfil da banca. Você fez o raio-x ali. E é a partir desse raio-x, desse perfil, que você vai focar o seu estudo. Porque não adianta, por exemplo, quer ver? Eu vou estudar numeral, que é uma das classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, blá, blá. Vou estudar numeral para fazer a prova do SESP. Por quê? Por que você vai fazer isso? Você é maluco, você não tem que fazer isso. Porque não cai na sua prova, não interessa para a sua prova. Então, é um assunto que não interessa. Quer ver outro assunto que não interessa? Vou estudar fonologia. Vou estudar fonema, letra, dígrafo, dífono. Vou estudar encontros vocálicos, ditongo, hiato, tritongo.
Quando eu comecei a estudar para concurso, eu fiz isso. Não, mas olha só, entenda uma coisa. Quando você começa a estudar, quando você parte do zero, é importante você saber tudo. Por quê? Para você ter aquele panorama, para você ter aquele cenário, para você entender que, por exemplo, para você acertar uma questão de acentuação gráfica, você precisa saber o que é um ditongo. Porque, por exemplo, essa palavra é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Porra, mas se você não sabe o que é ditongo crescente, como é que você vai acertar uma questão de acentuação que trabalha com uma paroxítona terminada de ditongo crescente? Se você não souber o que é uma semivogal, uma vogal, por mais idiota que seja, que é justamente a questão do ditongo, você não dá conta de entender. Não dá conta de acertar uma questão de acentuação. É exatamente isso. Então, quando você está iniciando, beleza. Você tem que pegar tudo, passar pelo vale da sombra da morte, não tem jeito. Mas, quando você já passou por esse estágio, você está estudando focado numa banca específica, aí não, cara. Aí você tem que saber aquilo que cai na sua prova. Então, vamos lá. O que cai na prova do SESP? Acentuação gráfica. Cai sempre uma questãozinha quando cai sempre uma quando cai. Então você tem que estudar acentuação gráfica, e dentro de acentuação gráfica, você não precisa estudar tudo de acentuação gráfica, ainda tem isso. Então, tipo assim, de 40 capítulos que tem na minha gramática, você vai precisar estudar, sei lá, metade deles. E dentro desses capítulos, você não precisa estudar tudo também, você pode estudar apenas aquilo que é mais frequente. Então, no SESP, por exemplo, uma questão de acentuação, cai muito a regra das paroxítonos, a regra dos hiatos tônicos, a regra do acento diferencial nos verbos vir e ter. Então, se você sabe a regra das paroxítonos, a regra dos hiatos tônicos, a regra do acento diferencial dos verbos vir e ter, cara, sei lá, 90% das questões de acentuação do SESP, você vai encontrar isso. Então, tipo, é aquilo que você não pode deixar de saber. Entende? É aquele conhecimento que você não tem como não levar para o dia da prova. É um conhecimento imprescindível para você levar para o dia da prova. Para você acertar a questão e ser feliz. E partir para a próxima. E aí vamos lá, continuando. Pestana, cai muita coisa de ortografia. Cara, quase não cai ortografia no SESP. É muito raro cair alguma coisa de ortografia. Muito, muito raro. Quando cai alguma coisa de ortografia, é relacionada àquelas expressões que geram dificuldade, que geram muitas dicas no Instagram, no Facebook. Por que junto, separado, sem acento? Senão junto, separado. A do verbo haver, a preposição. Acerca de, junto, separado, com verbo haver, tá. Então, essas construções, essas expressões que geram dificuldade na escrita, podem cair no SESP. Mas, por exemplo, é com X ou CH? É com G ou com J? Não. É com S ou com Z? Não, para o SESP isso não é interessante. Por exemplo, dentro de semântica, que o SESP chama de significação das palavras, que é a mesma coisa que semântica, você vai encontrar 90% disparado de questões de sinônimos. E, não tem como você aprender sinônimos de outra maneira senão lendo. Então, por exemplo, você lê diversos textos. Alguma palavra você vai ficar em dúvida. O que significa essa palavra? O que você faz? Bom, o que eu faço é consultar um dicionário ou baixar um aplicativo de sinônimos e procurar a palavra. E aí você fica sabendo outras palavras sinônimas daquela. E assim você vai aumentando o seu vocabulário para acertar questões de semântica, de significação das... Basicamente no SESP, o cara vai trabalhar sinônimos. Teve uma questão até interessante, Jaqueline, que a banca SESP trabalhou a palavra... deixa eu me lembrar agora, foi uma palavra muito interessante e que não é muito comum. Deixa eu tentar me lembrar aqui, agora minha mente não está me ajudando. Foi a palavra corroborar. A palavra corroborar. Aí o cara perguntava se eu poderia substituir corroborar por ratificar. Aí você pensa assim, corroborar? Mas eu não uso essa palavra no dia a dia, eu não escrevo, eu não leio, não ouço, não é comum. Vamos supor, né, que alguém tem essa... Não tem o conhecimento do significado dessa palavra. Aí
a banca diz que pode ser trocado por ratificar. E você pensa assim, pô, ratificar? Pô, também nunca ouvi falar dessa palavra. Não uso, nunca li. Enfim, vamos supor que isso seja verdade. Vamos supor que você nunca tenha ouvido falar em corroborar e ratificar. Como é que você vai acertar a questão? Não vai. Você deixa em branco. Agora, você só vai saber o significado da palavra como? Lendo diferentes textos. Quanto mais você lê, melhor para você aumentar o seu vocabulário e, consequentemente, saber os sinônimos das palavras. E sim, corroborar e ratificar são sinônimos. Significa confirmar alguma coisa. Então, alguém falou alguma coisa, você quer ratificar, você quer corroborar, você quer confirmar aquilo. Então, são sinônimos. Perfeito. E assim... Já aproveitar aqui, colocar algumas coisas que o pessoal está perguntando aqui. Falando do seu aplicativo, o pessoal está curioso aqui, querendo saber. Perguntaram se a live do pronome lhe ficou gravada. Até colocaram a questão aqui do aplicativo aqui. Falaram que você faz muita falta na internet, né? Deixa eu ver o que é mais. Boa noite, gente. Aqui, ó, Guerreiro. Foi até o Everaldo Queiroz. Guerreiro, você faz falta na net, Pestana. Boa tarde, professor Wesley Santos, irmãozão. Aí colocou aqui, acentuação gráfica é top, aprendi com ele, a Luana Lira. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ainda não tenho a gramática para concursos públicos, mas irei providenciar em breve. Providencie, não é propaganda enganosa, eu falo porque eu já estudei. Para concurso, você inicia os estudos com morfologia, é a pergunta da Tatiana. Qual o nome do aplicativo de sinônimos? E está perguntando morfologia, principalmente para interpretação de textos. E é isso. Então, o aplicativo de sinônimos se chama Sinônimos. É de graça, você pode baixar aí Não é meu o aplicativo, na verdade, é um aplicativo que já existe. Agora, os meus aplicativos são Regência Verbal para Concursos, que é um aplicativo que tem mais ou menos uns 80 verbos. São verbos que caem com frequência em questão de regência verbal. Aqueles verbos assistir, chegar, esquecer, lembrar, preferir e por aí vai. Esses verbos, visar, verbos que geram dificuldade, né? Então, o aplicativo é Regência Verbal para Concursos. Outro aplicativo é Mr. Crase, que é um aplicativo de crase que eu tenho. Beleza? É um joguinho, você aprende jogando, tem chefão, tem que passar de fase e tal, é bem legal. Tem um aplicativo de conjunções, que é Decore as Conjunções, que é um aplicativo para você decorar as conjunções, também é uma espécie de quiz, é uma espécie de joguinho. E o último aplicativo eu fiz com um grupo de professores de português, chamado 365 dias de português. Todo dia uma dica de português no seu aplicativo. E aí, imagina, todo dia uma dica de português você aprende muito. Agora, respondendo a outra pergunta, como é que eu parto para o aprendizado da gramática? É pela morfologia? Foi uma pergunta que foi feita. Bom, com certeza, a morfologia é o coração, junto com a sintaxe, é o coração da gramática. Então, dentro de morfologia, o que você precisa saber para o SESC? Você precisa saber pronome, verbo e conjunção. As outras classes gramaticais, a banca não vai cobrar nada de você. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, advérbio, interjeição, preposição. A banca não vai cobrar o emprego dessas outras classes gramaticais. Você tem que saber pronome, verbo e conjunção. Essas três classes gramaticais são as mais importantes. Raramente cai alguma coisa de outra classe gramatical. Agora, importante, dentro de pronome, você não precisa saber tudo, tá? Você não precisa saber tudo. O que mais cai dentro de pronome? Dentro de pronome, o que mais cai é colocação pronominal e pronome relativo. Então, se você sabe a colocação pronominal dos pronomes oblíquos átomos, você tá benzão. E se você sabe pronome relativo, a mesma coisa. Beleza? E verbo. Dentro de verbo, Jaqueline, eu demorei um mês para escrever o meu capítulo de verbo. Foram 120 páginas. Cara, um mês escrevendo um capítulo. Muito, muito denso, muito chato, muita informação. Eu mesmo, às vezes, acho chato verbo.
Mas, cara, foi o que eu me propus a fazer, então eu tive que fazer bem. Só que aí o aluno bota a mão na cabeça, meu Deus, eu tenho que saber tudo de verbo, eu tenho que saber as 120 páginas. Não! Você tem que saber, para o CESP, voz verbal, emprego de tempos e modos verbais. Se você souber voz verbal, voz ativa, passiva, reflexiva, e emprego de tempos e modos verbais, ou seja, saber o emprego do presente, do indicativo, do pretérito perfeito, do futuro, do subjuntivo, do imperativo, ou seja, emprego de tempos e modos verbais. Se você souber essas duas coisas, você acerta mais de 90% das questões do SESC. Ou seja, a banca não trabalha com tudo que é possível. Ela trabalha com alguns pontos. E isso é importante você saber para você ficar mais tranquilo, até mesmo psicologicamente. Porra, então não precisa estudar tudo. Sim, você não precisa estudar tudo. Você precisa estudar o que cai. Mas aquilo que eu estou dizendo aqui para você, você não tem hipótese de não saber no dia da prova. Entende o que eu quero dizer? Você tem que levar esse conhecimento para o dia da prova. Conjunção, Pestana, o que eu tenho que saber de conjunção? Aí não. Aí, cara, conjunção é a matéria, é o assunto, é a coisa mais importante do universo, é a conjunção para quem é concurseiro. De todos os capítulos da minha gramática, o capítulo 15 é o mais importante deles. Porque conjunção vai te dar base para acertar várias outras questões de vários outros assuntos. Então, cara, tenha conjunção como a coisa mais importante na sua vida. Beleza? E dentro de análise sintática, que eu falei que a morfologia é o coração junto com a sintaxe. É o que a gente chama de morfossintaxe. É a morfologia com a sintaxe. As duas coisas são o coração, a alma da gramática. Porque, por exemplo, cai questão de sujeito na prova do SESP, questão de complemento verbal, questão de oração subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial, cai. E o cara tem que saber, você tem que saber, todo mundo tem que saber para fazer uma prova do SESP. Não tem jeito. E aí, cara, digamos assim, é a parte um pouquinho mais complexa da gramática, mas tendo um professor bom do seu lado, existem vários professores de língua portuguesa que podem ajudar você, não existe só o Pestana, existem vários. Aí mesmo no Distrito Federal tem o professor Fabrício, seu amigo. Tem o professor Fabrício, que é meu parceiro, tem a Rose Viana, tem vários outros professores espalhados pelo Brasil super competentes. Então, você escolhe aquele com quem você tem mais intimidade, ou mais afinidade e mete bronca. Então, dentro de análise sintática não tem opção, você tem que passar por todas as etapas. Por quê? Porque isso vai te ajudar, por exemplo, e aí, exatamente, minha gramática vai ajudar muito você, sem sombra de dúvidas. Então, perguntando o nome, aí eu estou mostrando qual é a gramática. A gramática para concursos públicos. E aí, cara, quando você passar por análise sintática, você vai ter, vamos lá, pontuação. Pestana, eu tenho que saber tudo de pontuação? Olha, tudo é muito, mas você tem que saber muito de vírgula. Porque vírgula é o carro-chefe das questões do SESP sobre pontuação. Agora, tem uma coisa, Jaqueline, uma parada que para mim é o mais importante. Não tem como você acertar uma questão de pontuação, a não ser que você acerte no chute. Não tem como você acertar uma questão de pontuação se você não souber a análise sintática antes. Uma coisa está ligada à outra. Diretamente ligada. Por exemplo, quer ver? Vamos supor que o SESP crie uma questão dizendo o seguinte: a vírgula foi empregada para isolar uma oração subordinada adverbial. Se você não sabe o que é uma oração subordinada adverbial, como é que você sabe que a vírgula está sendo usada para isso? Se a banca diz, por exemplo, que as vírgulas da frase X poderiam ser suprimidas, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido da frase, e aí você percebe, ao olhar para a frase, que aquelas vírgulas estão separando um aposto explicativo, elas são obrigatórias, não são facultativas. Mas para você chegar a essa conclusão, você teve que olhar para a frase e analisar sintaticamente, a ponto de dizer para si mesmo no dia da prova:
Pô, isso é um aposto explicativo. Um aposto explicativo não pode... eu não posso retirar as vírgulas do aposto. As vírgulas são obrigatórias. Então, acertar uma questão de vírgula significa saber análise sintática. É a base da pontuação. Por exemplo, na parte de concordância verbal. Cara, existem mais de 50 regras de concordância verbal. Fora as de concordância nominal. E tem exceções e tal. Então, cara, quando você começa a falar sobre concordância com o aluno pira. Porque é muito detalhe, muita regra, bababá. Mas, de novo, você tem que saber tudo de concordância verbal? Não, você não tem que saber tudo. Existe um top 5, digamos assim, de regras de concordância verbal que são super frequentes nas provas do SESP. Super frequentes. Vamos lá. Vamos ver se eu vou me lembrar. Primeiro ponto, que cai muito em concordância verbal nas provas do SESP, é a concordância com o verbo na voz passiva sintética. Ou seja, sabe quando o verbo vem acompanhado da partícula passivadora? Vendem-se casas, alugam-se carros, resolveram-se os problemas, Beleza. Esse caso de concordância verbal, a galera erra muito. E a banca se vale disso para criar uma questão. Então, o que ela vai fazer? Ela vai colocar assim, em vez de colocar vendem-se casas, ela vai, sei lá, vende-se naquele terreno baldio no fim do bairro, limite com outro bairro, as casas. Ou seja, o cara vai pegar o sujeito e vai colocar lá longe, distanciado do verbo. E aí o aluno vai olhar para aquela frase enorme e não vai se dar conta de que o verbo é esse, o sujeito é esse, que o sujeito está distante e tal. Então, cuidado com esse caso de concordância verbal. Ou seja, o caso com o verbo acompanhado da partícula passivadora. Um outro caso de concordância verbal muito comum é quando você tem um sujeito oracional. Um outro caso comum é quando você tem aquela construção de sujeito coletivo ou partitivo seguido de especificador no plural. Sei lá, a multidão de torcedores gritou ou gritaram. Grande parte dos concurseiros passou ou passaram na prova. É um caso facultativo de concordância verbal e que também cai muito no SESP. Então esse é um outro ponto que o cara tem que saber. Um outro caso também que cai com frequência é quando você tem um sujeito deslocado na frase, como foi o exemplo que eu dei agora há pouco, só que eu dei com a voz passiva sintética. Mas, mesmo sem a voz passiva sintética, o cara gosta de trabalhar a concordância verbal com o sujeito deslocado. Um outro caso é quando você tem, por exemplo, um pronome relativo. E aí, o cara quer saber a concordância do verbo com o antecedente do pronome relativo. Esse é um outro caso de concordância verbal que cai com frequência. Então, eu falei aqui uns 5 casos. Se você for pegar a gramática, você vai encontrar uns 50, com exceções, etc. Mas para você, no dia da prova, esse top 5 é o muito frequente. Sei lá, 80, 85% das questões de concordância verbal, o cara vai trabalhar em cima disso. Dentro de regência verbal, eu estou passando por vários assuntos, não sei se você está percebendo. Sim. Pontuando, galera. Então vamos lá, regência verbal. Pô, Pestana, cai muito regência verbal? Olha, não cai com muita frequência. Mas quando cai alguma coisa de regência verbal, normalmente a banca trabalha em cima dos verbos mais comuns, que são os verbos que eu mencionei agora há pouco. Verbo assistir, verbo atender, verbo chegar, o verbo ir, verbo informar, lembrar, esquecer, preferir, pagar, visar. São esses verbos os mais comuns quando a banca resolve trabalhar regência verbal. Regência nominal é galho fraco, a banca praticamente não trabalha, porque seria assim, um assunto muito extenso, tem dicionários sobre isso, de regência verbal, regência nominal, então a banca não é muito maldosa nisso. Mas para você, por exemplo, aí vem um ponto que a banca SESP se amarra em trabalhar, que é crase. Quando a banca trabalha crase, você tem que ter um conhecimento de regência verbal, porque regência e crase são assuntos contíguos, são assuntos vizinhos, são assuntos que conversam entre si o tempo inteiro.
Então, para você saber bem crase, você tem que saber legal, regência verbal. E aí, crase pode cair de tudo, de tudo. A banca pode trabalhar os casos obrigatórios, casos proibidos, casos facultativos. Há alguns casos especiais que só a banca CESP trabalha em crase. Inclusive, na minha gramática, na parte de casos especiais, se eu não me engano, é o caso número 7, eu falo exatamente sobre um caso que não cai em outro lugar, só cai no CESP. Tem um caso número 5 também, que só cai no CESP. Então, dentro desses casos especiais, você tem que saber como a banca trabalha. Porque outras bancas não trabalham como ela. Então, você tem que saber essa visão, essa peculiaridade da banca CESP. Uhum. Agora, crase. Vamos lá, continuando. Faltam mais 2 ou 3 assuntos para mencionar. Coesão e coerência cai muito no CESP. E para você saber coesão e coerência, você tem que ter domínio de pronomes e conjunções, porque mais de 90% das questões de coesão e coerência trabalham justamente no emprego dos pronomes, na função dos pronomes dentro do texto e das conjunções. Então, sabendo essas 2 classes gramaticais que eu já havia mencionado, você vai ter muita facilidade em questões de coesão e coerência. E, por fim, além de interpretação, por fim, cara, para mim é o assunto mais importante do CESP, que é reescritura de frases. A banca trabalha reescritura de frases, Jaqueline, com correção gramatical. Como assim? É o tipo de questão que mais cai no CESP. Então, de todos os assuntos que eu mencionei até agora, pontuando aquilo que mais cai, esse assunto, reescritura de frases, é o que mais cai no CESP, de todas as questões, de todos os assuntos que eu mencionei até agora. Por quê? Olha o que o cara faz. O cara pega uma frase do texto e aí diz o seguinte: sem prejuízo da correção gramatical e do sentido, o segmento pode ser reescrito da seguinte forma, 2 pontos. Aí o cara vai e reescreve aquele trecho retirado do texto. O que é reescrever? É você dizer o mesmo com outras palavras. Só que quando o cara faz isso, ou seja, quando ele pega uma frase A e transforma numa frase B, o que ele faz? Ele muda o sentido das palavras por selecionar outras palavras. Então ele pode ou não mudar o sentido, usar sinônimos ou antônimos, ou palavras que não têm o mesmo sentido do original. O cara pode trabalhar acentuação, ele pode colocar um errinho de acentuação, ele pode colocar um errinho de ortografia, o cara pode colocar um errinho de pronome, de verbo, de colocação pronominal, de pontuação, concordância, de regência, de crase. Ou seja, uma questão, o cara testa vários conhecimentos gramaticais. Por uma razão muito simples. Muita gente fica se questionando assim: porra, para que eu tenho que saber tanta regra? Para que eu tenho que saber isso? Para que eu tenho que saber gramática? Primeiro, se você é concurseiro, você tem que saber para passar na prova. Então só isso já é argumento suficiente para você não ficar se questionando. Mas, se você mesmo assim gosta de questionar a função, o objetivo da gramática, o objetivo é muito simples. Quando a gente fala de língua, a língua tem várias camadas, tem vários registros. Quando você faz uma prova de concurso público, o cara quer testar aquele registro da língua, aquela camada da língua, que é considerada de prestígio social. É como se fosse, sei lá, você vai a um evento do governo. Você não pode ir de biquíni, você não pode ir de chinelo de dedo, você não pode ir sei lá, de miçanga, sainha, você não pode... Você tem que botar um terninho, você tem que botar um vestido longo, você tem que seguir um determinado padrão, um determinado padrão para se adequar àquele ambiente. E aí, quando você faz uma prova de português, o cara quer saber de você se você domina esse padrão de uso da língua, porque você vai se tornar um funcionário público.
Um funcionário público é alguém que representa, em certa medida, o seu país, o seu governo, a sua instância, digamos assim, superior dentro do nível socioeconômico, dentro das camadas que existem na sociedade. E isso significa levar um conhecimento linguístico que está ligado diretamente ao seu nível cultural para esse ambiente de trabalho. Porque você vai ter que redigir de maneira padronizada, você vai ter que falar de acordo com o registro culto da língua. Então, quando o cara cobra, por exemplo, uma frase e a reescritura dessa frase, o cara trabalha acentuação, ortografia, pronome, pontuação, colocação pronominal, regência, crase, concordância, numa questão só, ele quer saber se o candidato que está sendo selecionado, ele domina, tem esse nível cultural sobre a língua. E aí, cara, é que você precisa conhecer as regras para você analisar. E nesse tipo de questão, vou te dar um bizu aqui importante, 90% ou mais desse tipo de questão, o cara não testa o conhecimento de interpretação. Ou seja, o cara não testa se, tipo assim, se você vai perceber se houve ou não mudança de sentido. 90% das questões desse tipo, de reescritura de frases, correção gramatical, o cara quer saber de você se você consegue olhar para a frase e identificar, porra, tem um errinho aqui de concordância. Porra, tem um errinho aqui de pontuação. Pô, o cara cometeu um deslize aqui na crase. Então o cara quer saber se você domina o registro culto escrito. A maioria dos alunos, eu observo que eles realmente falam exatamente isso, que na prova do CESP, como não dá para chutar, normalmente as questões de reescritura preferem se manter ali no medo de arriscar, né, prof? Aí, pegando isso, eu já vou trazer para você. O pessoal aqui ficou, claro, da sua brilhante explicação, perguntando umas coisas. Começaram a perguntar do valor do livro, aí um colocou um valor, outro. Eu queria que você deixasse, se você tiver um site, alguma coisa promocional que eles estão aqui pedindo, querendo saber. Tem um Gilvan perguntou aqui sobre os verbos pronominais. Aí tem uma outra pergunta também aqui. O objeto direto preposicionado cai muito. Aí eu lembrei da questão da sintaxe, né, que você tinha falado da questão de estudar. Se você puder também falar um pouquinho aí de redação, teve gente que citou aqui um pouco de redação. É isso, gente, para falar, o professor Pestana, ele tem aí, quem ainda não segue aí o Instagram dele, ele tem o canalzinho dele, que ele já vai falar aí para vocês aí, se tem YouTube, todas essas coisas, vocês já estão sabendo dos aplicativos, agora vão saber das redes dele. O meu, tá, vou deixar claro para vocês, professora Jaqueline Santos, esse Instagram. Tem o YouTube também, professora Jaqueline Santos, e tem também lá na link do meu, na minha bio do Instagram, o meu grupo do Telegram, que alguém também perguntou, e se você tiver, professor, você também fala. Tá aí lá, tem todos os meus canais, então vocês aproveitem aí, né? Adiciona, eu sou professora das carreiras da área da educação. Então, para vocês que vão fazer prefeituras, secretarias estaduais, concurso para pedagogo, concurso para técnico em ações educacionais, tudo que envolver educação, eu estou aqui para isso. A minha área, professor Fernando Pestana, a área dele é língua portuguesa. Então, interpretação de texto, gramática, redação oficial, redação discursiva, é com o grande mestre, perfeito? Então, Jaqueline, essa parte de redação, eu tô fora total. Não é o meu domínio. O meu domínio é mais a parte de gramática e interpretação. Então, galera, eu vou ficar na dúvida aí para ajudar vocês nessa parte de redação. Mas respondendo aí as perguntas que foram feitas. Primeiro, o valor da minha gramática. O valor é inestimável, né? Verdade. Porque é para a vida inteira. Olha que grosseria. O conhecimento aqui. Exatamente, o valor é inestimável. Agora o preço, porque valor e preço são duas coisas diferentes, né? Eu costumo dizer que, cara, o valor é inestimável, porque é pro resto da vida. Eu me lembro até hoje, Jaqueline, de uma gramática, quando eu estava começando a estudar, que era do meu irmão mais velho. Imagina, aquela gramática encostada lá na biblioteca lá da minha casa, jogada no canto, coitada, que serviu para ajudá-lo durante
os estudos dele quando ele era criança. E eu, quando comecei a estudar gramática, não tinha muitas gramáticas. Eu só tinha aquela do meu irmão e as que eu buscava na biblioteca. E aí, obviamente que o valor de um livro é inestimável. Agora, preço da minha gramática, R$199, se eu não me engano, o valor cheio da minha gramática. Só que a minha gramática está sempre em promoção, tem sempre desconto da minha gramática. E você vai encontrar isso nas lojas americanas, Submarino, na Amazon, em qualquer livraria virtual você vai encontrar a minha gramática. E aí você vai encontrar sempre com desconto. Então, sei lá, 120, 130, 140. Quando as livrarias resolvem dar 50% de desconto, você consegue comprar por R$ 99,90 e tal. Então, é sempre ficar de olho nesses sites. Amazon, Submarino, Americanas e no próprio site da editora, que é grupogen.com.br. Que mais? Verbos pronominais, se caem no SESP. Olha, os verbos pronominais caem no SESP e a banca gosta de trabalhar mais em cima da partícula C ligada a esse tipo de verbo pronominal. Porque a banca gosta de trabalhar a identificação do C como partícula passivadora, do C como partícula de determinação do sujeito, do C como parte integrante do verbo. E é nesse caso, parte integrante do verbo, que a banca trabalha os verbos pronominais. Ou seja, ela trabalha mais em cima do pronome ser com os verbos pronominais. Objeto direto preposicionado, foi outra pergunta aí. Nunca vi uma questão de objeto direto preposicionado no SESP. Nunca vi. Então, é uma coisa assim que você não precisa se preocupar, porque em 19 anos dando aula de português, se eu vi uma questão sobre isso, foi muito. O que mais? Outra pergunta que você me fez sobre... Foi o objeto eu acho direto... que eu respondi... sim, as minhas redes, onde a galera pode me encontrar. Verbos pronominais que tinham perguntado. Sim. Isso eu mencionei agora há pouco, né, falando que a banca trabalha mais em cima da classificação do C quando ele é ligado a um verbo pronominal. Beleza. Agora, as minhas redes sociais, galera, vocês podem me encontrar aqui no Instagram, @profpest. Pode me encontrar também no meu site, portuguescompestana.com.br. Inclusive, o meu site, Jaqueline, tem uma assinatura que você paga R$ 29,90 por mês durante um ano e tem acesso a todos os cursos em videoaula e PDF. Todos. Então, interessante. No site, você vai pagar R$ 29,90 por mês durante um ano e vai ter acesso a tudo. Eu ainda não estou no Telegram. Eu fiz Telegram, ou melhor, eu estou, mas ainda não estou produzindo conteúdo. Entendi. Agora, a minha maior rede social, digamos assim, meu maior contato direto que eu tenho com os meus alunos, além daqui do meu perfil no Instagram, é o meu grupo no Facebook, que tem quase 100 mil membros. É o grupo chamado Português do Pestana. Existe desde 2014, lá eu posto questão, dica, simulado, tiro dúvidas da galera durante 24 horas. Tem gente que pensa que eu tenho uns 5 clones, mas eu não tenho, não. Sou só eu mesmo trabalhando pra caramba todo dia. Tem mais pergunta aqui, ó. A reescritura tem que sempre manter o sentido ou basta estar correto gramaticalmente? É uma. Tem uma outra aqui, aqui mais embaixo. Vou olhar aqui, peraí. Tá. Estou me aprofundando na gramática pela primeira vez. Estou com dificuldade. Da segunda melhora, professor? São as duas perguntas. Ô, Jaqueline, acho que picotou um pouco. Eu queria que você repetisse, por gentileza. Repito. De novo. Vamos lá. Só voltar aqui. A reescritura tem que sempre manter o sentido ou basta estar correto gramaticalmente? E a outra aluna colocou aqui, foi o Lucas. Estou me aprofundando na gramática pela primeira vez, estou com dificuldade da segunda melhor e aqui no final apareceu outra. Depois de ver verbo, pronome, qual outro assunto ficaria em uma sequência legal? Bom, vamos lá.
Vou começar do fim. Verbo, pronome, verbo e conjunção são as 3 classes gramaticais mais importantes. Pronome, Perfeito. verbo e conjunção. Dentro de pronome, você vai ter que estudar muito pronomes pessoais, oblíquos átonos, mais especificamente colocação pronominal e pronomes relativos. Dentro de verbo, estude voz verbal e emprego de tempos e modos verbais. E dentro de conjunção você tem que estudar tudo, você não tem opção. Estude tudo de conjunção, beleza? Inclusive baixe um aplicativo porque vai ajudar muito a você passar por essa matéria com tranquilidade. A outra pergunta foi sobre reescritura, se é preciso manter o sentido e tal. Então, depende de como vai estar no enunciado da questão. Se a banca disser assim, sem prejuízo da correção gramatical, o trecho tal poderia ser reescrito assim. Aí a banca só está pedindo a você para analisar a gramática da frase. Ou seja, para analisar se a frase está correta gramaticalmente ou não. Mantém-se a correção gramatical do trecho tal assim. Aí ela vai e reescreve. Percebe? Então, quando a banca fala só sobre correção gramatical, ela está falando apenas do aspecto gramatical da frase, para você analisar se ela está certa ou errada, gramaticalmente falando. Agora, quando a banca, no enunciado, disser assim, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido, ou mantém-se o sentido original da frase, ou seja, quando no enunciado ela falar de sentido, aí você tem que olhar não só para o aspecto gramatical, mas também para a manutenção do sentido da frase. Então, o enunciado da questão vai te dizer como você deve avaliar aquela questão. Beleza? Perfeito. Eu acho que faltou mais uma pergunta. Eu só não lembro qual. Ela diz o Lucas está falando que está estudando pela primeira vez, aprofundando, está perguntando se pela segunda melhora. Estão perguntando também se você vai fazer algum canal no YouTube, se tem. E pedindo para você repetir rapidamente os aplicativos. A gente tem uns 4 minutos ainda de live para não cair. Beleza. Então, quando você estuda pela segunda vez qualquer matéria, obviamente você vai absorver mais conhecimento. Então, sem sombra de dúvidas, você vai ter mais facilidade. Só que o que eu recomendo aos meus alunos sempre faça questões. Quanto mais questões você fizer, melhor para você. Porque se você já tem uma base maneirinha de gramática, parta para as questões. Porque é justamente nas questões que você vai conseguir testar o conhecimento. Testar mapear as dificuldades, né? Exatamente. E à medida que você errar, obviamente você vai entender por que você errou. Você vai perguntar a um professor, você vai voltar à gramática para ver a teoria. E esse processo de ir, voltar, é essencial para você absorver de fato o assunto. A outra pergunta foi sobre os meus aplicativos. Repetir de novo, isso. Que teve gente que entrou depois e não anotou todos. Tranquilo. Regência verbal para concursos é o primeiro. O segundo, Mister Crase. Terceiro, decore as conjunções. E quarto, 365 dias de português. Se vocês não conseguiram anotar, não tem problema. Depois só me perguntar em box que eu passo para vocês. Outra pergunta foi sobre o meu canal no YouTube, se eu não me engano. Isso, se você tem... Então, eu fiz um canal no YouTube um tempo atrás chamado Não Pode Garotear, que eram dicas de 2 minutos de português. Só que dessa vez eu estou pretendendo fazer um outro canal no YouTube. Na verdade é o mesmo, só que eu vou mudar o nome, o layout para ficar bonitinho, mais atualizado. E vou fazer pretendo fazer ainda este mês um canal aí diferente do padrão que se faz. Mas aí eu vou segurar a surpresa aqui para a galera poder ficar sabendo. Quando você fizer, me mande, eu quero divulgar nos grupos de WhatsApp, porque por mais que segue,
mas a gente vai bombardear isso que é importante, esse conhecimento. Professor, Obrigado. Gostaria demais, assim, de deixar o meu agradecimento, assim, enormemente, né? Nunca pensei que naquela época, quando eu comprei esse livro, estudei e ainda estudo, tiro minhas dúvidas, né? Porque eu quero passar em outros concursos também, estou na Secretaria de Educação, ainda me ajuda muito. Não imaginei ter esse momento aqui com você, que a gente sempre escuta em aula, o livro do Fernando Pestana, e nunca imaginei na data de hoje, né, estar onde eu estou também como professora, né, no online, presencial, estar onde eu estou, e poder receber uma pessoa tão brilhantemente, tão ilustre, tão humilde, em querer compartilhar os conhecimentos. Eu acho que em 1 hora você conseguiu sintetizar muito bem tudo, assim, do CESP, né, gente? Então, depois é só rever. Futuramente eu devo, com certeza, estar disponibilizando, futuramente, não agora, disponibilizar essa live lá no meu canal do YouTube. Então, segue aí, professora Jaqueline Santos, no Instagram também. Deus te abençoe demais. Eu sei que você está morando aí em Portugal, né? Espero você aqui no Brasil, quando vier a Brasília, ver o Fabrício, ver os meninos. Me avisa que eu vou ter todo o prazer de você autografar a obra e, de preferência, eu quero trocar a minha, tá bom? Maravilha, maravilha. Eu me comprometo a levar um exemplar para você no ano que vem. Gostei. E essa aqui eu vou doar para alguém. Vou sortear aqui. Ou a gente doa, eu te passo. Perfeito? Maravilha. Jaqueline, obrigado pelo carinho, de verdade. Obrigado pelo convite. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. O prazer de um professor é esse, é iluminar o caminho dos nossos alunos, distribuindo conhecimento, que a gente não leva nada dessa vida. A gente tem que distribuir conhecimento. Obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço, viu? Nos vemos, nos falamos, tá? Deus te abençoe. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.